O deputado falou um negócio aí que está percebendo assim, um certo desânimo da população. Eu entendo um pouco o que, que é isso aí, deputado. É que, na verdade, vamos dizer assim, o povão, eles já estão um pouco calejados de tomar bofetada dos políticos, sabia? Então, eu acho que é por isso aí. O pessoal já. A classe política, nem todos, né? Não é generalizando. Ainda existe alguém, igual o deputado, ainda existe outros políticos que realmente têm interesse, têm a preocupação em trabalhar pela população. Mas a grande maioria da classe política, olha, eu mesmo não boto fé. São poucos que a gente tende a elogiar e, vamos dizer assim, ter respeito com ele, porque a grande maioria não tem respeito com o povo, e eu acho que é por isso que o povo está um pouco desanimado. O povo está cansado, na verdade, está calejado de tanto apanhar desses políticos aí. E, quando eu fui. Perdão, estou falando respondendo uma mensagem aqui, enviando uma mensagem. Saulo, quando eu fui me candidatar, eu, eu me recordo como se estivesse acontecendo hoje. Todas as vezes que eu ia fazer qualquer vídeo, fosse live, fosse uma gravação, fosse num comentário escrito, mas principalmente através dos vídeos, que a gente consegue ter mais intimidade aqui com o eleitor, né? Olhar nos olhos, ainda que de forma virtual, eu sempre dizia o seguinte, eu falava assim, eu sei que vocês estão desacreditados, eu sei que vocês não acreditam mais que é possível. E eu sei que centenas, talvez milhares antes de mim, vieram até vocês com a mesma promessa, de que vai ser diferente, que tudo vai mudar e etc. Eu falava assim, mas não me deixem pagar por aquilo que eu não tenho culpa. Não fui eu quem enganei vocês. Não fui eu quem iludi vocês. Não fui eu quem pedi uma oportunidade e joguei essa oportunidade no lixo quando eu a tive. E aí eu finalizava pedindo assim, eu falava assim, acreditem só mais essa vez. Acreditem só mais uma vez, que vocês não vão se decepcionar. Eu vou provar para vocês que é possível fazer diferente. E eu tenho muita tranquilidade. Eu acho que tem momentos que a gente precisa ser ousado mesmo nas declarações, e às vezes eu sou. Então eu falo com muita tranquilidade que eu não estou decepcionando aqueles que votaram em mim. E eu digo isso pela sensação que eu tenho nas redes e nas ruas. A pessoa pode até discordar da minha opinião muitas das vezes, uma decepção momentânea, e isso é normal, Saulo. A gente chegou nesse momento de radicalismo no nosso país porque a gente começou a tentar criar super-heróis ao invés de tentar criar alguém para gerir uma prefeitura, para nos representar dentro de uma Câmara. A gente começou a caça por super-heróis. Esse foi o mal da nossa política nos últimos anos. Então, assim, eu já errei, eu assinei uma CPI uma vez, caí no conto do vigário, como se diz. Eu achei que a CPI ia ser usada para uma coisa e, no fim, estava sendo usada para instrumento político. E eu tenho certeza absoluta, Saulo, que você que me acompanha, aqueles que estão nos assistindo, se eu não os desagradei ainda em algum momento, votando uma matéria, eu os irei desagradar ainda. Não tem como você ficar jogando para a galera, você não consegue agradar todo mundo o tempo todo. Agora, a população também tem a responsabilidade dela. O eleitor precisa ter a maturidade de falar assim, olha, essa matéria eu não votei, o André não votou do jeito que eu queria. Mas nas outras, no geral, eu estou gostando do comportamento dele como deputado. Democracia é a prevalência da vontade do povo que é expressa pela maioria. O problema é que tem gente que acha que você tem que ser deputado só para ele. O cara quer que você vote 50 matérias igualzinho ele votaria. Ele não percebe que a gente precisa entender que nós somos parte de um todo. A gente tem que pensar que um deputado tem que trabalhar pelo coletivo. Não é para o João, não é para a Maria, é para o todo, é para o Brasil, é para o povo brasileiro. E não tem como você servir a todo momento a um só. Então, eu acho que a gente precisa de caminhar para essa maturidade política no nosso país, entender isso. E essa descrença, eu acho que tem uma meia-culpa da população. A gente começou a criar super-heróis, a gente começou a criar soluções mágicas, e agora a gente tem que ter muito cuidado para a gente não ter uma nova onda de descrença, porque em 2018, na última eleição, teve uma grande renovação. As pessoas voltaram a acreditar de alguma maneira na política.
Veja as taxas de renovação na Câmara, no Senado. Agora, se a gente começar a acreditar que tem super-heróis, que tem gente com varinha mágica, que vai bater e resolver tudo, se a gente não tomar cuidado com o tal do mandato fake, que eu tenho falado sobre isso diuturnamente, gente que se prega nova política, e para começar, eu não gosto dessa expressão, eu uso, porque é a maneira mais clara das pessoas entenderem que eu estou dizendo de novas práticas, mas tem um hábito no Brasil, assim, tudo que é ruim chama de nova política, tudo que é bom chama tudo que é ruim chama de velha política, perdão, tudo que é bom chama de nova política. Então, a gente tem que ter cuidado para não vir num futuro muito próximo uma nova onda de descrença, aonde nós políticos seremos responsáveis, mas a população também, se não começar a ficar atenta a essa radicalização, aos mandatos fakes. O que é mandatos fakes, Saulo, para mim? Mandato fake é aquele mandato que só existe na rede social. Por exemplo, amanhã eu não posto nada no meu Facebook, no meu Instagram, no meu YouTube, nenhuma rede. Aí o meu leitor olha lá e fala assim, nossa, o André não fez nada hoje. Uma bruta de uma terça-feira, o André não trabalhou. Mas talvez foi o dia que eu mais ralei. Talvez eu saí do plenário 3 horas da madrugada. Tem uma parte da política que não dá like, que não dá visualização, que não dá seguidor na rede social, mas que o parlamentar tem que fazer, tem que desenvolver, porque é a essência do mandato. Agora, menos de um mês atrás, eu saí do plenário 4 horas da manhã. Eu não postei isso, eu não fiz live, o que eu votei lá não repercutiu na rede social, mas você tem que ter essa seriedade, você tem que ter a responsabilidade. E está viralizando os caça-likes. É onde eu fiz o elogio a você no início da nossa entrevista, falando da maneira como você tem conduzido o canal, que é a maneira que eu conduzo minhas redes também. Checar antes de postar. Às vezes, se eu postasse em primeira mão, ia dar 10 milhões de visualizações. Eu deixei para postar 5 horas depois, deu só 1. Eu deixei de ser o primeiro a noticiar, mas eu chequei, eu fui nas fontes, eu não corri o risco de divulgar algo falso. Então, ficar atento a pessoas que só existem no mundo virtual, que não fazem o trabalho real, ser mais complacentes com aqueles que votam determinados momentos diferentes do que você acredita, entender que o foco de um mandato é o coletivo, o foco da política é o coletivo, é o todo, não é o individual, não criar super-heróis, parar de achar que tem alguém perfeito. A gente vê aí nessa polarização absurda, eleitores de ambos os lados, aí você não pode fazer uma crítica construtiva, dizer, olha, aqui essa matéria eu não concordo, que aí já vem os fanáticos, como se levando aquilo para o lado pessoal. Então, isso é muito ruim para a política e isso contribui para essa descrença da população. Então, é uma meia-culpa. Claro que a classe política é a principal responsável, mas a população também tem que ficar atenta a isso. Já votei N matérias com o governo, já votei N matérias a favor do governo, e vou te contar uma coisa aqui, Saulo, que Deus sabe que eu estou falando a verdade e eu não usaria o nome de Deus em vão. Todas as vezes que eu vou passar as matérias antes de votar com a minha assessoria, eles não me passam se aquilo é uma matéria do Bolsonaro, se é uma matéria do PT e etc. Eu não pergunto isso, e, na verdade, mais do que perguntar, eu já pedi a minha assessoria para não me passar. Então, eles vão me passar projeto de lei número tal, que institui isso e aquilo. Aí eu falo, sou a favor. Eu não sei de quem é esse projeto, eu não perguntei a autoria. Se foi da direita, se foi da esquerda, se foi do PT, se foi do PMDB, eu não perguntei. Projeto de lei, um exemplo, que aumenta o auxílio emergencial, sou a favor. Não quero saber quem é a favor e é contra. Porque o meu lado é o lado do povo. Então, eu tenho que saber se o povo é a favor ou se o povo é contra. Eu não tenho que saber o posicionamento do Bolsonaro antes de votar aquela matéria. Eu não tenho que saber o posicionamento do Lula antes de votar aquela matéria. Eu não fui eleito para servir o Bolsonaro. Eu não fui eleito para servir o PMDB, o PP, o PT. Eu fui eleito para servir o povo brasileiro. Então, é bom para o Brasil, é bom para o povo brasileiro, eu sou favorável.